agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui com a permissão de Jesus e, como sempre, com o auxílio dos bons espíritos, para podermos dar continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual, através da obra Nosso Lar, obra que foi ditada pelo espírito André Luiz e que foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um dia de estudo do livro Nosso Lar. Nós vamos dar continuidade à leitura e o estudo do capítulo 41. No último programa, nós vimos que o André Luiz estava no trabalho nas câmaras de retificação junto de Tobias e Narcisa, e eles começaram a escutar um som, né, de clarim. Ele diz que esse som se fez ouvir por mais de 15 minutos, não é? E ele foi informado, o André Luiz, que essa clarinada era sinal, né? Era sinal que algo muito importante estava acontecendo com relação à Terra, e ele sabia que a guerra iria continuar, não é? É um toque de clarim, né? Quem quiser pesquisar, né? O toque de clarim é um toque bem agudo, né? E ele dá uma certa, assim, promove uma certa atenção de todo mundo, né? Isso que é o objetivo aqui. A gente vai ver depois. Eles disseram, né? Disseram pro André Luiz, o Tobias disse pro André Luiz e a Narcisa, né, comentando que todos estão muito preocupados com a vida psíquica americana. Por quê? Porque a origem, né, da maioria dos habitantes das Américas partiram, né, a colonização partiu da Europa. Então, todos os americanos, né, do norte, do sul, tinham a mente e os corações ligados a pessoas na Europa. E a Europa foi que mais sofreu os ataques, né, da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, eles até dizem: teremos grande trabalho em preservar o novo mundo. Então, isso nós vimos no programa passado, e hoje nós vamos continuar a partir do 10º parágrafo. A clarinada fazia-se ouvir com modulações estranhas e imponentes. Notei que profundo silêncio caiu sobre todo o ministério da regeneração. Eu também ontem estava olhando na Bíblia que em Apocalipse, o último livro, né, do Novo Testamento, se fala de 7 clarins, de 7 trombetas, que são sinônimos, né? E que essas trombetas no Apocalipse, elas também têm a finalidade de dar um aviso. Só que a gente sabe que o livro de Apocalipse, que foi escrito por João Evangelista a pedido de Nosso Senhor Jesus Cristo, mostravam algumas coisas que aconteceriam na época de transição planetária que a gente está vivendo, né? Que a gente já começou a viver, segundo os espíritos, a partir da publicação do Livro dos Espíritos na Terra. E aí começa a transição. Então, na Bíblia também se faz referência aos clarins ou às trombetas, que são sinônimos, para avisar que realmente aconteceriam algumas coisas. E com certeza
uma das trombetas do Apocalipse é o aviso da Segunda Grande Guerra Mundial, que afetou a todos, né? A primeira, a segunda, que afetou o mundo todo. E é uma situação também de alerta, né? Para alertar àqueles espíritos como nós, ainda recalcitrantes no erro, ainda apegados a situações inferiores, e aí essa situação de alerta, ela chama a atenção do espírito para alguma coisa que ele tenha que fazer. Então, no caso aqui, nós vamos ver a questão do pensamento, do pensar no bem. Já que nós já estudamos anteriormente, a guerra, mesmo sendo na Europa, ela vai repercutir nas Américas, não é? Porque todo mundo está interligado. Continuando. Atento à minha atitude de angustiosa expectativa, Tobias informou: quando soa o clarim de alerta em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo, para que o apelo se grave nos corações. E aí a gente pode interpretar esses ruídos de baixo como sendo os nossos interesses pessoais, não é? Agora, uma coisa interessante, né? A sirene, quando tocou em nosso lar, né, esse alarme que foi dado, a gente pode fazer uma comparação com o alarme que foi dado quando aqui nós tivemos a pandemia. Foi muito diferente, porque o alarme que foi dado, ele foi aqui na Terra, né, na época da pandemia, ele foi um alarme de pânico, de medo. As pessoas todas, não é? Parece, infelizmente, na mídia, nem todas, mas a maioria, o interesse em amedrontar, muitas das vezes para levar vantagem, né? Porque o medo faz com que as pessoas fiquem sem raciocinar, né? O pânico leva as pessoas a tomar atitudes sem raciocinar. Então, infelizmente, o alerta que nós também tivemos, né, há pouco tempo, né, a questão de 1 ano, a gente também teve os alertas, só que nessa era, né, nossos alertas foram na televisão, foram através da mídia. E esses alertas foram tem realmente uma feição muito diferente desse clarim. Não é que soou, apenas tocou dando o aviso que todo mundo precisava se recolher, todo mundo precisava de alguma maneira, né, esses ruídos de baixo, né, porque ele não explica, mas a gente pode, eu pelo menos interpretei como sendo, né, os nossos interesses pessoais. A gente ia precisar começar, né, no caso, a pensar mais no coletivo, e foi justamente o que aconteceu aqui na Crosta foi muito diferente, né, porque infelizmente a gente viu muitas pessoas tentando espalhar o medo, o pânico, não é? E muitos até realmente tomaram atitudes, infelizmente, até de corrupção, né? Aqui a gente pode fazer uma analogia com essa clarinada também do chamado de Jesus Jesus chamando a humanidade para si há 2000 anos, quando ele vem e encarna entre nós para nos dar o exemplo de amor. Ele sempre esteve, ele é o construtor da terra, ele sempre esteve conosco, mandando seus emissários, mas ele mesmo vem em pessoa e dá o exemplo, né? Por isso, na pergunta 621 625 do Livro dos Espíritos, desculpa, ele é o modelo, os Espíritos respondem a Allan Kardec, em que ele é o modelo e guia, porque guia a humanidade sempre esteve, enviados por Jesus mesmo, não é? Uhum. Em todas as religiões, em todos os continentes, mas modelo realmente é Jesus, ele é o nosso modelo. E aí ele nos chama, ele vem nos chamando. E essa clarinada, a gente pode fazer essa analogia com o chamado de Jesus, nos chamando para ele, né? E para isso, para que nós atendamos ao seu chamado, é necessário também que nós calemos os nossos ruídos inferiores, para que os ensinamentos dele se gravem em nossos corações. É essa analogia que
nos traz esse parágrafo aqui, que o Tobias fala para o André Luiz, não é? Precisamos fazer calar os ruídos de baixo. E no livro A Gênese, no livro A Gênese, no capítulo 17, é que Kardec coloca intitulado Minhas Palavras Não Passarão, é um dizer de Jesus, dizendo que as palavras, o céu e a terra passarão, mas as palavras dele não. No último parágrafo desse item, que é o item 20, o capítulo 17, né? Capítulo 17, no último parágrafo está dizendo assim, Kardec coloca assim: tendo por missão a de Jesus transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina em toda a pureza pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, é esse chamamento que ele nos vem fazendo, assim como aqui, para nos dar alerta, nos alertar para que nós nos despojemos dos ruídos inferiores. No Livro dos Espíritos, na pergunta 893, Allan Kardec pergunta qual a mais meritória de todas as virtudes. E aí os espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Porém, a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Então, só para reforçar aquilo que a gente colocou, no sentido de que esses ruídos de baixo, calar os ruídos de baixo seria realmente isso. O sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, que todos naquela situação passassem a pensar e agir no bem da humanidade que estava sofrendo, com aquela situação de guerra. Então, continuando. Quando o misterioso instrumento desferiu a última nota, a gente viu que o clarim tocou por mais de 15 minutos. Fomos ao grande parque, a fim de observar o céu. Profundamente comovido, vi inúmeros pontos luminosos, parecendo pequenos focos resplandecentes e longínquos a librarem-se no firmamento. Então, o André Luiz estava nas câmaras, a gente já viu que as câmaras de retificação em nosso lar, ela fica num patamar, vamos dizer assim, numa dimensão, não é, mais material da própria colônia, não é? Porque a gente lembra que quando a primeira vez que ele vai nas câmaras, ele desce uma escada vastíssima, ele coloca, né? É porque realmente ele está descendo vibratoriamente ao local lá da colônia, nosso lar, que é mais denso em vibrações, que é realmente fronteiriço a umbral. Tanto quando a gente lembra também, quando ele estava lá nas câmaras, ele foi chamado lá a um portão, uma porteira, para encontrar o espírito, da vampira. Quer dizer, porque aquele portão, aquela porteira é rente realmente ao umbral. Então agora ele subiu e foi para o parque. E aí ele tem essa visão, que daqui a pouco... Esses focos, que provavelmente são os espíritos superiores, É isso, porque ele fala assim, pequenos focos resplandecentes e longínquos. A librar é sustentar. Então, sustentar, espiritismo é cultura, essa é a palavra difícil, tem que ir lá no dicionário. Sustentarem no firmamento. Então, na sustentação, que a gente vai ver mais adiante, a Teresa colocou, são espíritos superiores, que atendendo ao chamado para poder ajudar na colônia. Lembrando que a colônia Nosso Lar é uma colônia de transição de espíritos ainda endividados, com as suas mazelas, para se curarem, se melhorar, para se melhorar e se preparando para uma nova encarnação.
ela é dirigida por espíritos superiores, é claro, mas ela é uma habitação, uma moradia de espíritos em transição, como o André Luiz, estão no esforço, né, da melhora. E por isso a necessidade da vigilância constante, porque são espíritos ainda convalescentes, doentes ainda. E tenhamos a certeza que esses mesmos espíritos, eles estão nos ajudando agora, né, nós que estamos em guerras, né, vivenciando algumas guerras no mundo, como a da Ucrânia com a Rússia, como a do Israel com a Palestina, na África, né? Existem muitas guerras acontecendo, então podemos ter a certeza que esses espíritos também estão, né, de alguma maneira, sintonizados com todos nós aqui encarnados para poder nos ajudar, porque esse é o interesse, não é, desses espíritos, poderem dar orientação, ajuda a todos aqueles que estão perecendo nas guerras, porque de alguma maneira sofrem todos, os que perdem os corpos físicos, mas aqueles que ainda estão encarnados, que com certeza não tem como não ser afetado por uma guerra. A gente que está à distância dessas situações aqui no Brasil, a gente acaba sendo tocado e marcado por essas situações, porque a gente sabe que tem crianças, que tem idosos, animais que sofrem, né? E muitas das vezes são os que mais sofrem nesses conflitos, né? Mas tenhamos a certeza que o amparo espiritual, ele se faz. Para isso, o André Luiz está colocando isso aqui para a gente, que quando ele chegou no parque, ele viu uma coisa diferente, que isso é um acontecimento que ele nunca tinha visto. Se ele está relatando agora, é porque ele viu esses pontos luminosos. E aí, continuando. Esse clarim, disse Tobias, igualmente emocionado, é utilizado por espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica. Então, com certeza, eles estão também atualmente de prontidão, porque os conflitos que acontecem aqui na Terra ainda são realmente muito preocupantes e eles estão vigilantes. A gente não está sozinho. Essa mensagem consoladora da doutrina espírita, ela é muito importante, porque ela nos diz que nós nunca estamos sozinhos em nenhum dos acontecimentos coletivos ou individuais. Nós sempre temos o apoio. Nós, como dizem os espíritos, a orfandade real, ela não existe, não é? Todos nós somos tutelados em maior instância por Deus, por Jesus, pelo nosso anjo da guarda e pelos amigos espirituais que gostam de nós. Eu achei interessante, ontem eu estava vendo um filme e uma frase me ficou marcada nesse filme. Uma moça, ela sempre transmitia esse recado, ela era uma moça órfã. Ela órfã no sentido, assim, a mãe era viva, mas ela foi abandonada desde pequenininha, sempre viveu em casas alheias. Mas um dia ela encontrou alguém que disse uma frase para ela, onde quer que você esteja, na situação em que você se encontre, sempre há alguém feliz por você ter nascido. Eu achei isso tão bonito, porque realmente é isso que o Espiritismo diz para gente. Nem que seja o nosso anjo guardião, ele está feliz por a gente ter reencarnado, porque é a maneira do espírito evoluir, progredir, recebendo um corpo de carne para viver, não é, em sociedade novamente e aprimorar as suas qualidades e tentar acabar com seus vícios. E eu achei interessante o filme veicular essa ideia, que tem sempre alguém feliz porque a gente nasceu. Nem que seja só o nosso anjo de guarda, o amigo espiritual e Jesus. Eles estão contentes. Por isso, nenhum pensamento de suicídio a gente deve agasalhar, porque em algum lugar, e com certeza no mundo espiritual, tem alguém muito feliz da gente ter nascido.
É o que ele fala aqui, né? Espíritos vigilantes de elevada. Ele fala emocionado, André Luiz diz que está dizendo isso emocionado. Espíritos vigilantes de elevada expressão hierárquica, emocionado, né? Com isso. Dizendo para nós que é o que a Teresa falou, que estamos sempre ligados a alguém. Basta a gente ler o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, que fala da intervenção dos espíritos em nossas vidas, e Allan Kardec vai fazer inúmeras perguntas e caracterizando bem isso para nós, da companhia que nós temos dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo da guarda, dos nossos espíritos protetores, familiares, simpáticos. Tem uma turma aí torcendo por nós, para a gente dessa vez acertar um pouco mais. Isso. Regressando ao interior das câmaras, então ele estava no parque e voltou para dentro lá das câmaras de retificação. Tive a atenção atraída para enormes rumores provenientes das zonas mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas, né? Aqui a gente vê aquilo que eu estava comentando, de as câmaras de retificação estarem localizadas na parte mais, vamos dizer assim, grosseira, de vibrações mais densas da colônia Nosso Lar. Então eles estavam lá no trabalho e estavam escutando, não é? Um zum, zum, zum. E aí eles vão, com certeza, o André Luiz, uma das características do André Luiz, que a gente já viu, é a curiosidade que ele tem. Sadia. Né? Antes nem tanto, né? Ele está aprendendo a utilizar como é que a gente ia saber das coisas, a né? curiosidade. Porque a curiosidade não sadia é aquela que gera fofoca, calúnia, né? O interesse que tem em saber é para promover, muitas das vezes, fofocas. E ele já está aprendendo que ele não pode se utilizar desse estímulo, né, de curiosidade para, vamos dizer assim, para o desequilíbrio. Ele tem que realmente usar para o bem, porque a pessoa curiosa é alguém que está sempre disposta a aprender, não é? É essa que tem a curiosidade sadia. A curiosidade nos leva a novos conhecimentos, entendeu? Então a gente não tem como não ser curioso. E aí ele fala, Teresa, de enormes rumores. Então, a agitação que já está se fazendo na colônia, de temor pelo que vai acontecer dos habitantes da colônia, não dos dirigentes. Mas já está todo mundo morto, né? Mas é o raciocínio. Se nós raciocinássemos como espírito, porque nós não sentimos espírito, nós sabemos que somos espíritos encarnados, estamos aqui num corpo transitoriamente, tudo mais. Que vamos desencarnar, vamos deixar tudo aí, mas a gente não sente isso, porque se sentisse, também não teríamos medo. Que o máximo que uma guerra vai acontecer com a gente, uma explosão mundial, eu vou desencarnar, e nós vamos desencarnar também, do mesmo jeito. Então, a gente não se sente, e como a morte não nos muda o pensamento, o que muda o nosso pensamento é a nossa vontade de melhora. A morte apenas vai deixar esse corpo somático e nós vamos ter o nosso corpo espiritual pleno. O pensamento e os sentimentos são os mesmos, né? Então é aquilo, estão com medo aqui. Nem todo mundo, que vai ter um exemplo aí na frente. Nem todos, mas a maioria, por isso os rumores, né? De que ele está ouvindo na parte mais elevada, né? Como ele diz aqui, nas vias públicas, né? Onde nas partes mais altas da colônia, onde se localizavam as vias públicas. O próximo parágrafo dá para ler um pouquinho, né? Tobias. Não, acho que é melhor deixar a gente para o próximo programa. Então, eu queria aproveitar hoje, né, mandar um abraço para nossa ouvinte Luciana, lá de São Paulo, e a Solange também, de São Paulo, agradecendo pela paciência e boa vontade que elas têm em nos ouvir. O nosso desejo sincero realmente aqui é tentar levar a doutrina espírita, essa doutrina consoladora, a todos aqueles que nos ouvem de uma maneira correta, mostrando todos os nossos comentários, onde eles estão nos livros, baseado
na obra kardeciana. Um grande abraço para vocês, Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, e fique com Deus. Um grande abraço a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.